A paz do Senhor Jesus a todos. Apocalipse, capítulo 7. Hoje vamos estar vendo sobre Apocalipse, capítulo 7. Diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes d'água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bom, esse capítulo, ele fala a respeito de uma adoração. No capítulo 6, a gente viu sobre a abertura de 6 selos. Eram 7, mas parou no 6º. Aí no Apocalipse capítulo 7, não continua a abertura do 7º selo. A abertura dos selos, ela dá uma pausa. Vai voltar no capítulo 8. Então, o capítulo 6 fala de abertura de 6 selos.
Aí o 7 é do 7º selo? Não. É sobre essa adoração. O 8 ele volta a falar dos 7 selos. E o que vimos no Apocalipse capítulo 7 aí? Que haviam 144 mil selados das tribos de Israel. Então eles eram israelitas. Eles não eram de um povo diferente. Não eram gregos, não eram romanos, não eram egípcios. Eram das tribos de Israel. Eram 144 mil que eram selados. E vai retornar o texto falando sobre eles em Apocalipse, capítulo 14. E lá vai falar sobre eles um pouco mais. Vai falar um pouco mais sobre eles, sobre esses 144 mil. Mas no capítulo 7, diz que eles estão adorando a Deus. Eles estão exaltando a Deus. E havia outros ali. Outros que também se adoravam, estavam prostrando adoração a Deus. Eles estavam adorando ao Pai, né? A Deus. E eles vieram de onde? Da grande tribulação. Algumas pessoas dizem assim, não, mas os que estão adorando a Deus, eles estão adorando a Deus, mas eles não passam pela tribulação. E outros dizem que passam. Qual é a verdade? Biblicamente, os cristãos passariam ou não? Até aqui não está falando. A Bíblia diz, mas nesse texto não fala. Só fala que eles vieram da grande tribulação. Mas é aqui que está uma questão. O arrebatamento ocorre na 7ª trombeta. Aqui nem começou, né, nesse período aqui. Porque em Apocalipse 7, ainda não tinha aberto nem o 7º selo. As trombetas vêm depois que abre os selos. São 7 trombetas e tem 7 selos. Os selos se abrem antes. Então são 7 selos, 7 trombetas. Os selos se abrem antes. E ainda estava abrindo os selos aí. Mas já diz que já havia adoração. Já havia uma adoração ali, né? Então, pela ordem dos fatos, talvez, esse Apocalipse 7, ele entrou aí, né? Ele entrou entre o 6 e o 7, mas talvez a ordem dos acontecimentos não esteja bem na ordem. Assim como em Apocalipse 12, vai dizer sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, algo que aconteceu antes do livro ser escrito, foi registrado lá no meio. Então fica meio que... É como se alguns acontecimentos de Apocalipse estivessem em ordem meio que contrária. Porque a grande tribulação, ela vai ocorrer depois de que abre os selos. Abre os 7 selos e vai tocando as trombetas. E vai vindo a tribulação. E vai acontecendo os juízos. Só que aqui, Apocalipse 6, abriu 6 selos. O Apocalipse 8 abriu o 7º selo. Então dá a entender, se fosse ler assim, dá a entender que está no meio, né? Que está na abertura dos selos. Que esse evento se deu antes de abrir o último selo, que é o 7º. Só que, pela narrativa do que está ali, da grande tribulação que ocorre depois que o Apocalipse vai falar, entendemos que esse acontecimento ele vem posterior. Ele é colocado no meio, entre a abertura do 6º selo e o 7º. Mas a narrativa dele é de uma grande tribulação que ocorreria posterior. Então fica complicado alguém afirmar, não, isso aconteceu antes da trombeta tocar. Se ele está dizendo lá no versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, Apocalipse 7,14, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha aí. Então eles vieram da grande tribulação. E na tribulação, biblicamente falando,
o cristão ele passa pela grande tribulação. Como nós sabemos que o cristão ele passa pela grande tribulação? Porque a Bíblia fala, não nesse texto, mas ele fala mais em outros textos mais à frente, e nós vamos ver isso. No Apocalipse 12 fala isso, em Apocalipse 20 fala isso, Apocalipse 13 fala isso. Só que a gente não vai falar disso hoje, por quê? Porque não está escrito no Apocalipse 7. Então a gente vai falar quando chegar o texto lá escrito. Mas no Apocalipse 7 o que nós vimos então? Nós vimos que existe 144 mil selados. E esses 144 mil, eles tinham uma marca, né? Eles tinham uma marca na testa. Ó, o versículo 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então eles iam ter um selo na testa. Versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados. Olha aí, ó, que era 144 mil. Então tinha a marca de Deus que ficou na testa, na fronte, de 144 mil pessoas. Que em Apocalipse 14 vai especificar melhor quem eram eles. Mas como aqui não especifica, a gente vai pegar mais aqui. Então eles eram selados, esses 144 mil, selados por Deus, e havia outros também depois, como a gente vai ver, né? Ó, versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha aí. Então, tinha outras pessoas ali que não eram aqueles selados, mas que passariam pela grande tribulação. E aí vai dizer também, depois que esses aí que venceram, né, que já estavam lá adorando a Deus, eles não teriam mais fome. Ao 16 aí, ó. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Era uma promessa ali, né? Vocês não terão mais fome, não terão mais sede, vocês não terão mais necessidade, né? Por quê? Porque o próprio Cordeiro, Cristo Jesus, vai estar direto com vocês. Então é uma provisão que Deus estava dando, né? Esse é o capítulo 7 de Apocalipse. Espero ter contribuído aí. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.